dia, pessoal. Como sempre eu esqueço, né? Hoje, 14 de abril, não é? Quinta-feira. Hoje eu vou falar de um assunto que não é espírita. É e não é espírita. Muitas pessoas interpretam da forma que quiserem. Católicos, evangélicos, espíritas, mesmo nós espíritas, alguns têm dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma, sobre Charles Darwin, sobre a origem das espécies. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer o seguinte: no mundo existem muitos reinos, os reinos dos cupins, das formiguinhas, dos pequenos insetos miudinhos, de tudo, dos milhões de insetos que existem de qualidades pelo mundo. Esses insetos têm machos e fêmeas. Eles brigam entre si para obter o carinho, o amparo da fêmea. E isso não mudou de milhões de anos para cá. Não mudou. Não mudou desde a época do homem pré-histórico, Homo sapiens, né? Que conseguia a fêmea e aquela fêmea era dele. Quem encostasse lá morria, né? Quem assediasse ela morria. Veio os animais, né? Os de grande porte, os elefantes, que com os machos, né, brigam até morrer, até uma presa daquela enfincar num lugar fatal, morre o elefante, o hipopótamo, o jacaré briga pela fêmea, né? Todos os animais brigam pela fêmea, o homem não é diferente. Nós somos animais que dizemos ser irracionais, mas o que está acontecendo no mundo, eu digo a vocês, somos irracionais, porque o leão está sendo mais racional, provando ser mais racional, os leopardos, os carnívoros, do que o próprio Putin e o Xi Jinping, que querem destruir o mundo com bombas atômicas. Ontem a Finlândia já avisou, a OTAN já avisou que vão reduzir, né, muito, para eles entrarem rapidamente na OTAN. O que você acham que isso vai acontecer? Então são animais piores do que o leão, porque o leão, coitado, ele está ali com a barriga para cima barriga cheia de carne, pode passar um bando de gazela, ele não vai olhar, ele não vai nem olhar, porque ele não tem interesse, ele só tem interesse de matar para alimentar os filhotes. E assim é no reino animal. As formiguinhas trabalham com uma rainha, com uma líder, né? Os cupinzeiros trabalham com uma rainha, ela lidera tudo, ela produz tudo, né? São soldados que trabalham ali. Existe uma rede muito grande, eu não consigo entender ainda vou procurar estudar isso, essa rede que existe entre o cupim e a formiga, porque tem cupim que exala um ácido tão fedorento que é mortal para a formiga. Já imaginou? E a formiga, tem formigas grandes que cortam um cupim no meio. Enfim, são animais irracionais. E nós estamos provando que somos irracionais, porque ao matar criancinhas na Crimeia, o homem, esse Putin particularmente, só ele está fazendo isso, está provando ser um animal, um troglodita, não merece o meu respeito, nem o respeito de ninguém da Terra, não é? Então, voltando ao assunto do Charles Darwin, ele estudou, ele teve aqui na Bahia em 1800, começo do século XIX, no navio, aportou em Salvador, na época do carnaval inclusive,
né? Ficou horrorizado como as pessoas brancas batiam nos negros. Ele não era racista, ele era um espírito de luz. Ele descobriu a origem das espécies, os caramujos, as famílias, de onde eles vinham, né? Cada família. Muita gente acredita, muita gente não. Uma vez a minha mãe levou um livro desde meu avô, era um advogado famoso em Belo Horizonte, Dr. Gonçalo de Moura. Ele era advogado dos pobres, dos negros. Ele não ficou rico, ele tinha um Studebaker, tinha uma casinha, né, uma chacrinha e só. O comércio dele faliu porque ele vendia fiado para todo mundo, ficava com pena, não recebia, quebrou. E o povo pagava ele, sabe como? Ô doutor Gonçalo, o senhor recebe, o senhor pode receber 3 vacas paridas, 3 vacas paridas nessa causa? Posso, eu posso receber. Então esse advogado, né, voltando ao assunto, eu perdi, em Belo Horizonte, em Vespasiano, ele era advogado dos pobres, né? Eu perdi o assunto, desculpe, eu tenho que voltar agora. Nós estávamos falando sobre a origem das espécies, né? Dos animais, dos seres, dos trogloditas, né? Dos animais e dos seres que praticam bondade, não é? Cada formiguinha dessa, por exemplo, não vai permitir que outro clã invada o seu território, vai haver uma guerra mortal, né? E assim até hoje o homem é. O que nós evoluímos, gente, de lá para cá? Muito pouco. Quantos milhões de anos vocês acham? Eu não vou falar milhões, eu não tenho conhecimento espiritual para isso. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar para habitar um planeta feliz como Júpiter, como Saturno. Centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos, talvez, não é? Então, acredite quem quiser. Ah, sim, lembrei, meu avô morava em Vespasiano e foi no Rio de Janeiro. Ele ia muito no Rio de Janeiro, fazia muitos cursos, porque os cursos não eram pela internet, tinha que pegar o carro, o ônibus, né, e ir. A viagem perigosa, estrada de terra e tudo. E comprou lá a origem das espécies para minha mãe e para minhas irmãs, para minha tia, né, Thaís. E minha mãe levou esse livro para a escola de freiras, Sacré-Cœur de Jesus, não, Colégio Caraça. Era um colégio muito rígido. E a freira, um dia na hora do recreio, ela percebeu, viu o livro lá em cima da mesa e olhou. Levou ao conhecimento da amada superiora. A amada superiora chamou meu avô e minha mãe no colégio e pediram para que nunca mais ela trouxesse esse livro, Origem das Espécies, porque vai contra o catolicismo, vai contra muitas religiões, mas não vai contra o espiritismo, porque nós somos animais. Esse Putin, esse Xi Jinping, que estão matando os iuris, né? Estão provando ser trogloditas. Eles estão provando ser piores do que os leões africanos, que estão comendo para comer, para encher a barriga aqui, ó. A barriga, e a barriga dos filhotes. E eles estão... A gente vê nas revistas, nas entrevistas
National Geographic, eles assim, ó, dormindo. E eles não ligam mais, porque é tanta discussão que tem na África, eles não ligam mais pro carro, né? Mas vai descer de um carro daquele, ver se você não vira comida na mesma hora. Enfim, passam dezenas de gazelas, zebras, eles não dão a mínima. Por quê? Estão com a barriga cheia. Porém, quando a barriga esvazia e os filhotes começam a reclamar, miar, já os filhotes grandes comendo carne já, é hora de preparar o banquete. É hora de correr atrás das gazelas, das zebras, dos búfalos, que é um animal perigoso, que muitas vezes matam leões, né? Hipopótamo, elefantes, inclusive, né? Então, gente, a nossa origem é essa. A nossa origem é a mais pobre, é a mais podre possível. É a mais podre possível. É como Geraldo Lemos mesmo disse num dos seus documentários: nós só somos mais evoluídos do que Plutão e Mercúrio, que são considerados prisões espirituais. Nós somos pequenininho, um bairrozinho pequenininho, na periferia minúscula, numa galáxia menor ainda, minúscula, porque a Via Láctea é uma galáxia minúscula. Existe mais de 200 bilhões de galáxias, longe do nosso conhecimento, né? Então acreditem, quem quiser acreditar, na origem das espécies. Nas formiguinhas que brigam pelo clã, você vê, elas brigam até morrer. Tem aquela formiga saúva que corta uma no meio. Por quê? Por causa das fêmeas dela. E o que acontece? O homem briga até hoje, mata, assassina. Por causa de quê? Por causa de uma fêmea, por causa de uma mulher. Mudamos alguma coisa? Houve alguma mudança substancial na espiritualidade, aos olhos da espiritualidade superior? Houve, muito pouca. Então aproveitem, se vocês gostarem da palestra, deixem o like e ativem o sininho, tá bom? Muito obrigado e um bom dia para todos. Fiquem na presença do grande arquiteto do universo, que tudo sabe e tudo vê. E não vai permitir essa guerra na Ucrânia, porque naves interplanetárias, sim, vão, se o grande arquiteto permitir e ordenar, Jesus vai mandar desativar cada míssil. São os 14 mil ogivas no mundo inteiro, parece. Vou mandar 14 mil naves. Elas vão cair igual palito, as naves vão cair igual palito de fósforo, assim, ó. Puf, sem explicação. Os caras vão ficar loucos. O que aconteceu? Os computadores estão tudo doidos? Não. É a hora da verdade. Quem sabe é a hora da verdade, né? Eles pousaram em pleno pátio da Casa Branca, em pleno pátio do Kremlin, em pleno pátio da Praça Vermelha, e eles com a metralhadora metralhando tudo. Não adianta nada, porque o duplo etérico deles faz eles desaparecerem e aparecerem. Os caras vão pensar o quê? Esses caras são fantasmas. É capaz até desses soldados saírem correndo de medo, né? Mas isto está previsto a acontecer, porque nós não temos o direito de provocar um cataclismo nuclear com 14 mil ogivas nucleares, que pode provocar o desequilíbrio, o desalinhamento de alguns planetas nesse sistema solar, segundo os astrônomos que eu citei ontem no livro, né, Data Limite, no filme Data Limite. Tá bom? Então tenha um bom dia para vocês. Vamos ver se tem mais algum vídeo.